Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu quero discutir com você qual a melhor forma de você tomar a decisão de finalmente ter o seu próprio negócio. Será que é desenvolver uma marca própria ou ter uma franquia? O que você acha? A gente vai discutir os pontos positivos e negativos de cada uma das opções, beleza? Segue com a gente. Para a gente começar esse vídeo aqui, o primeiro ponto que a gente tem que discutir, um ponto muito importante, é: será que você realmente quer se tornar dono do seu próprio negócio? Será que você realmente quer se tornar um empresário, quer ser um empreendedor? Toda vez que alguém me pede alguma dica, querendo saber a melhor forma de se tornar um empreendedor, ter seu próprio negócio, o primeiro ponto que eu falo com ele é: você realmente quer isso? Você realmente está preparado para isso? Estar preparado não significa necessariamente que você entenda tudo do seu produto ou do seu serviço, daquilo que você quer oferecer nessa futura empresa que você está abrindo. Significa que você, além de entender o que o seu produto, o seu serviço vai fazer, qual dor ele vai resolver no seu público-alvo, é entender se você quer assumir o planejamento, a rotina, o dia a dia, as coisas da gestão dessa empresa. Então, para você ter o seu próprio negócio, você tem que entender que você vai mexer diariamente com tudo isso. Antes de querer ser um empreendedor, ter seu próprio negócio, pergunte para você mesmo: você está preparado? Caso você entenda que você não vai querer se envolver com essas outras áreas do negócio, você tem que ter em mente que aquele negócio que você vai criar, mesmo que ele seja uma franquia, você vai ter que ter gente capacitada para cuidar dessas áreas. Por melhor que o seu produto possa ser, ou o seu serviço possa ser, ele não vai se vender sozinho e você vai ter que cuidar das outras áreas. Então, pensa direitinho, vê se você está preparado. Se você não está preparado, se prepara primeiro para depois a gente ir adiante. Independente da decisão que você vai tomar, se você vai optar por uma franquia ou se você vai optar por uma marca própria, tenha uma coisa em mente: você vai ter que elaborar um excelente plano de negócios. O plano de negócio é uma ferramenta fundamental para você organizar suas informações, organizar seus pensamentos e prever os riscos, os desafios, as dificuldades, os concorrentes, tudo que pode ajudar o seu negócio a crescer futuramente e, de repente, prejudicar o seu negócio. Então você tem que ter em mente que você vai ter que desenvolver um excelente plano de negócio. Se você não se sente seguro para fazer, vá buscar ajuda, busque uma consultoria, busque um consultor que possa te ajudar a fazer esse plano de negócio, a botar no papel as suas ideias, para você desenvolver e poder se concentrar na criação do seu negócio, seja pela opção de uma franquia ou seja pela opção de uma marca própria. Ter um bom plano de negócio não é garantir que tudo que você colocou ali vai acontecer. Não é porque você escreveu no papel que tudo vai acontecer exatamente como você desenhou. Mas a falta dele vai fazer com que você não esteja preparado para os eventuais problemas. Você não vai conseguir prever todos, mas aqueles que você previu, que você teve capacidade de pensar antecipadamente, você vai estar muito mais preparado para atacar cada um deles. A gente vai desenvolver depois um vídeo exclusivo só para te ajudar a pensar e como fazer um plano de negócio, tá? Então fica com a gente e aproveita esse vídeo a hora que a gente soltar. Já falamos se você está preparado para ser um empreendedor, para ter o seu próprio negócio. Já falamos um pouquinho do plano, da importância de se desenvolver um bom plano de negócio. Agora vamos entrar no assunto propriamente dito. Como é que eu defino se eu opto por fazer uma franquia, por ir atrás de uma franquia, ou criar o meu negócio com a minha marca própria, desenvolver ele do zero? Vamos desenhar essa estratégia em 3 grandes passos, tá ok? Vamos falar agora do passo 1. O passo 1 é identificar no mercado quais são as franquias
que atuam naquele segmento, naquele produto, naquele segmento, naquele serviço que eu quero desenvolver. Não adianta você ir atrás do mercado, quais são as franquias possíveis, para aí você definir qual o segmento que você quer atuar. Não pode ser assim, você tem que estar alinhado, você primeiro tem que gostar, tem que entender daquele serviço, daquele produto ou serviço que você vai oferecer, você precisa saber qual a dor que aquilo resolve, né? que aquele produto ou que aquele serviço resolve, para aí sim você ir no mercado e ver quais são as franquias que eu tenho a opção para conseguir desenvolver e que tenha alinhamento com esse produto ou serviço que eu quero atuar. Então, primeiro decida onde você quer atuar, depois vá no mercado e busque quais são as franquias que atendem a esse alinhamento. Você tem que avaliar a franquia não só porque se ela é viável financeiramente, se ela vende muito ou se ela vende pouco. Você tem que avaliar a franquia também se você está alinhado com os pensamentos daquela empresa. Imagina uma pessoa que é totalmente vegana adquirindo uma franquia do McDonald's. Alguma coisa não está muito certa, né? O segundo passo é, a partir do momento que você já identificou no mercado quais são as franquias que você tem à sua disposição, alinhada com aquele segmento e produto, serviço que você quer atuar, agora a gente vai partir para a fase da análise dessa franquia. Vamos entender dessa franquia quais são os dados que ela me fornece para eu entender se ela é viável, se ela é uma boa opção ou se ela não é uma boa opção, ou se eu vou ter que ir buscar analisar outras franquias. Tá, mas Alexandre, o que eu tenho que analisar para saber se uma franquia é boa ou ruim? Quais são os dados que eu vou fazer? Então você vai ter que levantar alguns dados, tanto de caráter financeiro, quanto dados de caráter operacional, de gestão, de apoio. Então tem uma série de informações que você vai ter que ir atrás. Normalmente, quando a gente está falando de bons franqueadores, que são os donos da franquia, o dono da marca que vai te vender o direito de usar aquela marca, normalmente se a gente está falando de bons franqueadores, a gente está falando de empresas que eles naturalmente vão te fornecer uma série de informações. Geralmente essas informações vão estar mais presas às questões financeiras de venda, então eles vão te apresentar materiais mostrando as projeções de faturamento, de vendas, de retorno sobre investimento. Então essas informações são importantes, você tem que considerar, mas tenha sempre em mente um ponto. O franqueador está vendendo um produto, é óbvio que ele vai tentar te mostrar da melhor forma possível o produto dele. Então, aqueles dados, você tem que fazer uma análise crítica também sobre aquilo que ele está te oferecendo e está te apresentando, porque pode não ser exatamente aquele cenário. Então, vamos listar algumas informações que são importantes que você vai ter que discutir, buscar, ou com o franqueador, ou buscar no mercado, vai ter que fazer uma pesquisa sobre cada uma das franquias que você identificou. Então, um ponto importante é quais são as taxas que você vai pagar. Então, quando você está falando de uma franquia, você tem uma taxa de franquia, né, que é o que eles chamam, que é a taxa que você vai pagar para adquirir aquele direito de usar aquela marca. Será que essa franquia tem taxa de propaganda? Tem royalties? Essa franquia ela tem uma porcentagem que você vai ter que pagar para ela sobre as suas vendas? Que valores financeiros, quais são as informações financeiras que essa franquia vai te cobrar, né? Outro ponto importantíssimo que você tem que ver também é o padrão operacional, o padrão de atendimento dessa franquia. Existe uma definição de como atender, de como executar o serviço, de como entregar o produto, existe um manual para isso, existem procedimentos para isso. Existe um apoio operacional em relação ao negócio, então o franqueador ele vai ajudar a treinar a sua equipe, ele vai te ajudar a monitorar o seu negócio, porque imagine que você possa estar entrando num segmento onde você ainda não tem pleno domínio, e o franqueador, qual é a vantagem da franquia? É que você tem alguém que já é especialista naquele setor, que vai te dar um suporte. Então, quanto maior esse suporte que ele te der, melhor é o franqueador, mais facilidade você vai ter no dia a dia para tocar aquele negócio. Avalie muito bem se o franqueador vai te oferecer algum processo de apoio.
você tem que analisar se se o franqueador vai te ajudar no processo de gestão. Então, será que ele tem um sistema para te ajudar a fazer toda a parte de venda, não só a parte de vendas, né, mas a parte de contabilidade, a parte de dados, os números do negócio, o faturamento, a lucratividade, a questão de impostos. Analise muito bem a confiabilidade que aquela marca tem no mercado. Faça uma boa pesquisa dessa marca nos órgãos de defesa do consumidor, por exemplo. Faça uma excelente pesquisa daquela marca na internet. Tente conversar com outros donos, né, com outros donos de outras unidades dessa mesma franquia. Tente conversar principalmente com funcionários dessas franquias. Tente ser cliente de alguma unidade dessa franquia durante um tempo. Então, faça bem essa análise. Depois de você levantar todas essas informações, fazer todas essas análises, tenta planilhar essas informações. A gente vai deixar aí na descrição uma sugestão de planilha para você colocar as informações e tentar analisar qual seria a melhor opção de franquia para você poder comparar. Com base nos dados que você levantou, você vai jogar tudo isso na planilha e a planilha vai tentar te mostrar qual a melhor opção das franquias que você analisou. Você vai eleger essa sua franquia como a franquia principal para depois poder comparar se ela é melhor do que colocar ou criar uma marca própria. O passo 3 é comparar os valores da sua franquia principal, da sua primeira opção de franquia, com os eventuais informações e dados de uma empresa do mesmo porte, do mesmo segmento. Então, em linhas gerais, a gente vai usar 3 fatores para decidir se franquia ou se marca própria. Esses 3 fatores são marca, produto e serviço consolidado no mercado. Uma das grandes vantagens da franquia é você já se jogar no mercado, já começar um negócio com uma consolidação feita de uma empresa, de uma marca que já existia há muito tempo. Então você pula toda essa etapa de criação de marca, de criação de estrutura, de criação de público. Você já vem com essa concepção construída. Então analise se a franquia tem uma marca, um produto, um serviço consolidado no mercado. O segundo ponto que você vai analisar é a questão do investimento. Quanto menor o investimento para botar essa franquia para funcionar ou o investimento para criar sua marca própria, quanto menor, melhor para você dispor de menos recursos. Então você vai avaliar o grau de investimento. O terceiro ponto que você vai analisar é o quanto a franquia, ou no caso o franqueador, vai te oferecer de fato de apoio de gestão e operação desse negócio. Uma das grandes vantagens de você optar por uma franquia é o franqueador oferecer o know-how dele para você. Então ele já te dá vários macetes do mercado, do negócio, através da experiência que ele já tem, através do padrão que ele vai te oferecer e através do acompanhamento e monitoramento que ele vai fazer em você. Com base nisso, analisando esses 3 fatores, eu consegui chegar em 2 cenários. Aquele cenário onde a franquia vai ter uma vantagem e o cenário onde a marca própria teria uma vantagem. Então, o cenário 1, onde a franquia teria uma vantagem, eu estou falando em um cenário onde eu tenho uma franquia que você optou, que está te oferecendo uma condição extremamente forte de marca, produto ou serviço consolidado no mercado. Então ela já te oferece uma condição de colocação no mercado extremamente forte. Então aí a gente está falando de grandes franquias. O segundo fator que você vai avaliar é verificar se para fazer o investimento para a abertura dessa franquia, esse investimento ou ele é igual ou ele é menor do que você abrir uma unidade no mesmo segmento, no mesmo porte, por uma marca própria. Então, esse franqueador é um apoio e gestão que você considera saudável, que você considera forte. Na minha opinião, o primeiro cenário ele só é aplicável quando essas 3 condições acontecem. Se na opção da franquia alguma dessas 3 condições não for cumprida, opte pela marca própria. Em contrapartida, no segundo cenário,
qualquer condição que a franquia não atenda, o cenário da marca própria ganha. Então pense muito nisso, não tome a decisão de maneira impulsiva e siga em frente. Boa sorte.